Síntese do profeta Jeremias, o item 11, o país é devastado. Profecia contra os seus devastadores, estudando Jeremias, capítulo 12, versículos 7 a 17. O versículo 13 diz: semearam trigo e cegaram espinhos. Israel plantava e não conseguia colher, pois os inimigos destruíam tudo. As outras nações eram como ave de rapina, atacando a pequena ave chamada Israel. Vamos ler Jeremias capítulo 12, versículo 9. Que diz: a minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo. Vinde a devorá-la. E também o versículo 15, ele nos diz: e será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança e cada um a sua terra. Ou seja, os israelitas seriam punidos com um propósito, né, que eles mudassem de vida. E como eu já disse em outro momento, o cativeiro babilônio vai curá-los, né? Eles vão abandonar a idolatria. Depois do cativeiro babilônio, eles nunca mais se tornaram idólatras. Infelizmente, eles vão adotar outras heresias, né? Mas a heresia da idolatria, da substituição de Deus, que vamos considerar seria o pior dos pecados, né? É aquele pecado que a pessoa deixa de ser cristão, no caso falando do Novo Testamento, deixa de ser um servo de Deus, porque começa a acreditar em outras divindades. Quem acredita em outras divindades não acredita no único Deus verdadeiro. O versículo 16 diz: e será que diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive Yahvé, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Então quem havia ensinado? Certamente eram esses sacerdotes desviados, né? Como Josias retirou os sacerdotes de Baal de dentro do templo, então haviam professores ensinando, sacerdotes, né, ensinando a lei de Deus, e também outros ensinando o culto de Baal. Então veja, o povo foi ensinado a jurar por Baal. E no versículo 17: mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei essa nação, a tal nação, e a farei perecer, diz Yahvé. Bom, desde que Jeremias emitiu essa profecia, já se vão 2.600 anos. Cerca de 600 anos depois dessa profecia, o Filho de Deus veio ao mundo e os israelitas não o receberam, né? Nos dias de hoje, nós vemos que a religião de Israel está aumentando, né? Assim, está de alguma maneira sendo avivada. Mas, infelizmente, esse avivamento, ele não é real. Ele está se direcionando para um engano. Por quê? Porque esse avivamento está sendo direcionado para a manifestação física do Messias. E o Messias já veio e eles não receberam. Então vai aparecer quem? Vai aparecer um falso Messias, o anticristo. Então veja como é significativo, irmãos. Desde os tempos bíblicos, por cerca de 1950 anos, até ali próximo da década de 50, Israel esteve fora da terra de Canaã. E agora eles retornaram, a sua religião está sendo avivada. Então nós vemos como o mundo está realmente se preparando. Israel está se preparando para a manifestação de um homem que vai aparecer se apresentando como Messias, mas que, segundo a profecia, na verdade é o anticristo. E não é só a profecia do Novo Testamento, não. Profecia do Antigo Testamento, principalmente Isaías e Daniel, falaram sobre a manifestação desse anticristo que vem para enganar Israel.